Bem-vindos! Para nossa análise de hoje, a gente vai começar num lugar bem específico, o Salão Mineral do Museu de História Natural de Harvard. Sabe, quando você entra ali, a sensação é de estar num antigo gabinete de maravilhas, uma Wunderkammer. É um lugar que inspira. Admiração, mistério. Olhando aquelas vitrines, a gente vê umas coisas que parecem de outro mundo. Tem uma que parece um porco-espinho vermelho, outra é toda lisa, redondinha, quase uma escultura. E algumas parecem, sei lá, algodão doce ou bolhas. É um ambiente tão mágico que uma vez o museu fez até uma caça ao tesouro de Harry Potter. Mas assim, por trás de todo esse brilho, existe uma ordem e umas histórias que ninguém imagina. A nossa missão hoje é justamente olhar além dessa beleza e descobrir o que uma coleção de minerais revela sobre ciência, impérios e até dramas humanos. Ok, vamos mergulhar nisso. É o ponto de partida perfeito, porque essa tensão entre a maravilha e a ordem é o centro de tudo. Por mais que a galeria convide a gente para essa coisa quase poética, a estrutura dela é super racional. É um produto do iluminismo do século XVIII. A organização toda segue os princípios de naturalistas como o sueco Carl Linnaeus, sabe? A ideia era ordenar a natureza em categorias bem precisas. Se você olhar de perto, cada pedrinha ali tem um número, uma etiqueta, é um sistema. A primeira impressão é de caos, mas a segunda é uma lógica científica muito, muito deliberada. Mas essa lógica parece um pouco contraintuitiva, né? O meu instinto, e o de todo mundo, imagino, seria organizar pelo que a gente vê. Cor, brilho, formato. Porque a ciência ignora de propósito o que é mais óbvio. Parece que cria uma barreira para quem não é especialista. Exato. Essa é a crítica que se pode fazer. E a resposta está na ambição do projeto científico da época. Organizar pela aparência é subjetivo, sabe? A cor de um mineral pode mudar muito por causa de uma impureza minúscula. O que eles queriam era uma linguagem universal. Algo que fosse verdade em Boston, em Paris, no Rio de Janeiro. A solução foi focar na composição química, no que define o mineral na sua essência. Certo. Então é um sistema feito por especialistas para especialistas. E como isso funciona para quem está só visitando o museu? Gera exatamente essa confusão que você falou. Para entender a lógica, você precisa saber a diferença entre sulfato e sulfeto, carbonato e haleto. Por exemplo, tem um cristal de água marinha lindo, de um azul claro, que está na vitrine de sílicas. Mas do outro lado da sala, tem um mineral de cor quase idêntica, que está na vitrine dos carbonatos. Então, para mim, elas parecem irmãs. Exato. Para o leigo, elas deveriam estar juntas. Mas para um cientista, elas estão em mundos químicos diferentes. E apesar de ser confuso, esse sistema permite que um geólogo na Austrália e um no Canadá saibam que estão falando da mesma coisa. O fascinante aqui é isso. A mesma coleção pode ser vista de duas formas, como um tesouro mágico e como um banco de dados científico super rigoroso. É aqui que a coisa fica, nossa, muito mais interessante. Porque se a sua organização científica cria uma linguagem universal, ela também pode apagar outras histórias, né? Quando a gente olha para esses minerais, eles não são só objetos inertes. Você disse que são parte de um projeto do século XVIII. E isso significa que eles também são parte da expansão europeia, da formação de impérios, britânico, francês, espanhol, e depois o americano. Estão ligados à exploração de recursos, à mineração. Precisamente. A categorização científica, por mais útil que seja, pode ser uma forma de amnésia histórica. Ela nos diz o que o objeto é quimicamente, mas não de onde ele veio ou pelo que ele passou. Remove o contexto humano, político, econômico. E isso levanta uma questão importante, né? Que histórias ficam de fora quando a gente só foca na classificação? Você pode dar um exemplo disso? Como uma pedra na vitrine se conecta a essa história de impérios? Pensemos numa turmalina do Brasil, daquelas verdes e rosas. A etiqueta vai dizer, turmalina, de Minas Gerais, Brasil. Uma descrição química. Mas essa descrição omite que a mineração em Minas Gerais foi o motor do Império Português. Essa pedra foi muito provavelmente extraída por mãos escravizadas, em condições brutais. A beleza dela financiou igrejas em Ouro Preto, palácios em Lisboa. De repente, aquela pedra bonita vira um artefato pesado. Um documento silencioso sobre a história da escravidão e do colonialismo. Essa história não cabe na etiqueta. Nossa, isso dá um peso completamente diferente
a tudo que está ali. É uma perspectiva que transforma o museu inteiro. Mas imagino que as histórias não sejam só sobre esses grandes movimentos. Elas também podem ser bem pessoais e até sombrias, né? Sem dúvida. Algumas são surpreendentemente sombrias. Tem um pequeno mineral na coleção com uma etiqueta curiosa, escrita à mão. A etiqueta diz: "Este veio do laboratório do Dr. Webster. Era um dos espécimes em sua caixa de chá." O Dr. John Webster era um professor de química de Harvard super respeitado. Só que em 1849, ele foi enforcado pelo assassinato de George Parkman, um dos homens mais ricos de Boston. Meu Deus! Que macabro! Um professor de Harvard enforcado por assassinato. E essa caixa de chá com minerais, como ela entra na história? O Dr. Webster estava muito endividado com Parkman. Parece que o Parkman foi cobrar o dívida no laboratório dele em Harvard, a discussão esquentou e Webster o matou. E o pior é que ele, usando o conhecimento de anatomia e química, desmembrou o corpo e tentou queimar no forno do laboratório. Que horror! Foi o zelador que encontrou os restos. Durante o julgamento, que foi um grande evento na época, a vida dele foi toda revirada. E a caixa de chá dele, onde ele guardava os minerais, foi trazida como evidência. Um símbolo da fachada dele de cavalheiro, de homem da ciência. A etiqueta científica do mineral hoje não fala nada disso. A história humana foi apagada do objeto. Uau, que história! De um simples mineral a uma prova num caso de assassinato. É uma conexão que a gente nunca faria só olhando a vitrine. Saindo um pouco do macabro para algo mais construtivo, talvez, você mencionou que a primeira coleção do museu chegou em 1793 por um médico, Benjamin Waterhouse. Isso também parece uma conexão inesperada. Sim, felizmente nem todas as histórias são tão sombrias. A do Waterhouse é igualmente reveladora. Ele não era geólogo, era médico, um polímata. Para ele e para o pessoal daquela época, não tinha essa divisão tão rígida entre as ciências que a gente tem hoje. Estudar um cristal, a órbita de um planeta ou a anatomia de um corpo humano era parte do mesmo projeto, entender e ordenar a criação. Então, para ele, a lógica de um cristal e a lógica de como uma vacina funcionava não eram coisas tão distantes. Era a mesma curiosidade em ação. Exatamente. O mais fascinante sobre o Dr. Waterhouse é que ele é famoso na história da medicina por ser o pioneiro da inoculação contra a varíola nos Estados Unidos. Ele usou um método de Edward Jenner com a varíola bovina. Ele enfrentou muita oposição, mas persistiu, aplicando método científico de observação e testes. Os mesmos princípios de observação e classificação que ele usava na coleção de minerais, ele aplicou na luta contra uma das doenças mais mortais da história. Incrível! A gente tem essa conexão inesperada entre o início da mineralogia em Harvard e um marco na saúde pública. A pedra e a vacina nascem da mesma mentalidade. Mas essa ordem científica não é, de certa forma, essencial? Por mais que ela esconda as histórias, sem ela, a gente não teria só um monte de pedras bonitas, sem valor para pesquisa? É um ótimo contraponto. Sim, a ordem é absolutamente essencial. Sem essa linguagem sistemática, a ciência moderna não existiria. A questão não é abandonar a classificação, mas reconhecer os limites dela. É uma ferramenta, uma lente, mas não é a única. E às vezes o mais interessante acontece quando as categorias começam a se desfazer, sabe? Se a gente conecta isso a um quadro maior, a fronteira entre mineralogia e biologia fica bem turva. Como assim? Se a gente for a outro museu de Harvard, o Museu Anatômico Warren, na Escola de Medicina, a gente também encontra pedras, mas de um tipo bem diferente. Lá tem, por exemplo, um cálculo da bexiga enorme, uma pedra retirada do corpo de um homem em 1809. Espere, então uma pedra de bexiga, algo que saiu de um corpo humano, poderia tecnicamente estar numa vitrine ao lado de um cristal? Em teoria, sim. Se a gente analisar a química, é basicamente carbonato de cálcio. Tecnicamente é um mineral. Poderia ser classificado e colocado no armário dos carbonatos, lá no salão mineral. Esse objeto borra completamente a fronteira entre o que é produzido pela Terra e o que é criado pelo corpo. Ele nos força a perguntar o que faz uma pedra ser geológica
e outra biológica. A resposta é só o contexto, a história. E isso me faz pensar. Se as categorias são tão flexíveis, o que acontece quando a gente pega um mineral e transforma em outra coisa? Vamos fazer um exercício mental. E se a gente pegasse um objeto do dia a dia, tipo um lápis amarelo comum, e colocasse do lado de um pedaço de grafite numa daquelas vitrines? O que isso diria pra gente? Seria uma justaposição muito poderosa. Primeiro, ia esclarecer aquele erro comum, né? Lápis não são feitos de chumbo, são feitos de grafite, um mineral de carbono. Mas, mais profundamente, isso nos forçaria a pensar sobre manufatura, sobre como a gente transforma um espécime natural, o grafite bruto, num artefato cultural, o lápis. E a história fica ainda melhor. A Biblioteca Halton, em Harvard, tem vários lápis que foram fabricados por ninguém menos que Henry David Thoreau. O escritor Thoreau de Walden, ele fabricava lápis? Sim, a família Thoreau tinha um negócio de lápis, e ele era o melhor engenheiro da família. Ele desenvolveu um método para misturar o grafite com argila e produzir minas de lápis de melhor qualidade. Ele não era só um poeta da natureza, ele era um inventor que a manipulava. Facilmente pensar nisso. O mesmo homem que foi para a floresta em Walden para viver de forma deliberada, para observar a natureza pura, passou anos aperfeiçoando uma tecnologia para processar um pedaço dessa mesma natureza. Tem uma tensão aí, né? Uma tensão produtiva, maravilhosa. O lápis vira um símbolo perfeito disso. É a ferramenta com que ele documentou a natureza intocada e é feito da própria natureza processada. De repente, aquele lápis deixa de ser só um objeto. Vira um documento histórico. Ele conecta o mineral, o grafite, a uma figura histórica importantíssima e a todos os escritos dele. O artefato e o documento se fundem. A pedra vira palavra. Nossa, que jornada! A gente começou com a pura admiração por objetos lindos e misteriosos. Depois, mergulhamos na rigidez da classificação científica, um sistema que ordena o mundo, mas que também esconde coisas. E, finalmente, questionando essa ordem, a gente descobre essas histórias humanas riquíssimas por trás de tudo. Histórias de império, de um assassinato chocante, de avanços na medicina e da criatividade de um grande escritor. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Talvez ao encontrar um objeto, seja num museu ou na nossa vida, a pergunta mais interessante não seja a que categoria isso pertence. Talvez a questão mais profunda seja: que outras conexões ele tem? Que histórias não contadas um mineral, uma pedra ou um simples lápis carrega sobre sua jornada da natureza, passando por mãos humanas, por processos históricos até chegar na gente? A reflexão é sobre como cada objeto ao nosso redor é potencialmente um arquivo de histórias invisíveis, só esperando para ser lido.